Bom dia! Está começando o programa Meu Ambiente. O nosso cenário de hoje é o Parque Samaúma, um fragmento de floresta em nossa cidade muito bem preservado. Nossa primeira matéria trata da virada sustentável. Um projeto, uma iniciativa lá de São Paulo que foi trazida para cá e estamos na nossa segunda edição. Desde o início, ano passado, nós fazemos parte, nós quem? Nós, o Programa Socioambiental Meu Ambiente, fazemos parte do Conselho Criativo do evento realizado aqui em Manaus. O programa de TV Meu Ambiente vai dar toda a cobertura para esse evento que é um dos mais importantes que mobiliza a cidade de Manaus. Acompanhe a matéria. Bom dia, nossos telespectadores, estamos aqui no Parque do Mindu e vamos conversar com o Vigílio, que dispensa qualquer apresentação na sua militância em prol do meio ambiente. E como não poderia deixar de ser, o programa Meu Ambiente na abertura da virada sustentável. E Vigílio, de novo estamos juntos nessa parceria. Eu me sinto um privilegiado em participar de mais uma edição da Virada Sustentável. Gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores o que é a Virada Sustentável. Olha, a virada é uma invenção muito interessante de um casal de jovens, o André Palhano e a Mariana, que bolaram uma plataforma aberta para toda a sociedade, fazer atividades que são relacionadas com o tema da sustentabilidade. Isso nasceu em São Paulo e a partir da participação que eu tive na abertura desse evento, que era um debate genérico sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil, eu propus a eles que fizéssemos um evento fora de São Paulo, que nunca tinha acontecido. E Manaus, portanto, recebeu essa bênção deles, que nos cederam sem custo, sem nada, toda a lógica de estruturação desse evento. E nós realizamos no ano passado com um grande sucesso, foram 500 voluntários, mais de 150 eventos que ocorreram num final de semana de uma maneira co-criada, ou seja, não é uma instituição, é uma plataforma para que qualquer grupo, tanto formal quanto informal, se organize e coloque as suas atividades, os seus projetos, as suas inquietudes, os seus questionamentos, enfim, as suas ações práticas numa única plataforma. Então eu acho que é muito legal, eu queria te parabenizar pelo seu programa, que é um espaço importante, né, Obrigado. Na televisão no Amazonas e também aquilo que vai pela internet, e te convidar para não só como militante que você é, e eu dou assim, um apoio muito grande ao seu desafio de recuperar o Igarapé do Gigante, né, lá ali perto da Ponta Negra, mas eu acho que a gente poderia fazer com que as ações da virada pudessem reverberar mais, e eu acho que o seu programa é um ótimo canal para fazer isso. Então, queria convidar você, os seus ouvintes, para se somar a essa iniciativa da virada, que eu acho uma iniciativa muito legal. Ok, obrigado pelos elogios, mas eu quero lembrar ao público que a gente participa desde o ano passado, esse ano, e quando a gente participa pelo programa Socioambiental Meu Ambiente, a gente busca levar as nossas atividades, nossa participação da virada, justamente para a Bacia do Igarapé do Gigante. E esse ano a gente tem a proposta de de transformar 5 espaços lá ali na Bacia do Igarapé do Gigante, com o grupo de moradores da própria área de influência da bacia. Nós já temos a experiência, que é o pessoal que transformou uma lixeira viciada na Praça das Flores. Nós já fizemos matérias, já fizemos programas, e nós vamos ter o maior prazer de agora, junto, mais uma vez, com a Virada Sustentável, transformar esses espaços. Agora eu te pergunto, qual é a expectativa para esse ano? A expectativa é que a gente faça um evento ainda mais amplo, que a gente consiga chegar a mais lugares, mais bairros da cidade de Manaus, e que a gente deixe um legado, que não seja só um conjunto de eventos passageiros,
mas que seja algo que deixe uma marca. Então, recuperar um espaço abandonado como esse que você se referiu é uma maneira de fazer isso. Limpar uma praça e fazer um mutirão de plantio de flores e árvores é uma maneira de deixar um legado. Então eu acho que tem coisas objetivas que a gente devia fazer e também coisas que são utopias, que são subjetivas. Eu acho que a gente tem que alimentar uma utopia de ter num universo de tempo, não sei se 5, 10 ou X anos, os igarapés limpos. Vou recuperar todos os igarapés de Manaus. Eu acho que esse movimento ele tem muitos desafios, mas um deles é criar e alimentar a utopia de uma Manaus cada dia mais limpa, cada dia mais saudável e que seja cada dia capaz de dar mais qualidade de vida a quem mora aqui. Ok, muito obrigado pela entrevista e aí eu convido todos vocês, vamos transformar Manaus no período da virada sustentável. Valeu! A crise brasileira é grave. No Amazonas, empresas fecharam, trabalhadores ficaram sem emprego. Com isso, a arrecadação diminuiu, já a demanda por serviços públicos aumentou. Para não deixar o Estado quebrar, o governo segue cortando gastos e priorizando os serviços essenciais. Nós vamos vencer esse desafio e voltar a crescer. Mas para isso, é preciso equilíbrio, coragem, responsabilidade e união. Todos contra a crise. Esse é o governo das pessoas. Bom, estamos aqui agora falando exatamente em evolução, a evolução que nós tivemos por aí em alguns segmentos, e aí eu pergunto da Paulinha, estou aqui com a Paulinha. Paulinha, e a evolução da virada do ano passado para esse ano? Como é que está essa transformação evolutiva? Então, Sérgio, bom dia. Acho que a principal evolução que a gente teve do ano passado para esse é atingir mais zonas da cidade. A gente quer atingir a periferia, a gente quer atingir bairros que têm carência mesmo de receber esse tipo de atividade. E aí a segunda evolução acho que foi quase dobrar o número das organizações do Conselho Criativo. A gente tinha 15, hoje em dia a gente tem mais de 25 organizações no Conselho. Então acho que essas são as duas evoluções principais assim, do evento. A abertura de hoje, ela atendeu às expectativas que a gente, que do Conselho e tudo mais, estava esperando? Para mim foi melhor, assim, superou as expectativas, veio quase todo mundo do Conselho Criativo, veio bastante gente da imprensa prestigiar. Eu acho que Manaus está prestando mais atenção a todo esse movimento que a gente faz na virada sustentável e a gente está bem otimista, assim. E a participação do povo, como é que fica a participação, não só dos que já estão incluídos, mas os que ainda não conhecem, os que ainda não fazem parte, não estão sabendo ainda, porque é difícil a gente difundir essas informações, né? Como é que você... Eu queria que você fizesse primeiro um convite para essas pessoas, também falasse das formas de participação. Então, hoje aqui com o lançamento a gente abriu os editais, né? Os editais para quem quer ser voluntário e ajudar no evento, de uma maneira geral, assim. E aí tanto faz ser pessoa física como pessoa... Tanto faz. O voluntário, na verdade, ele é a pessoa física. Ele, pessoalmente, quer contribuir, né? Ou no sábado, ou no domingo, ou nos 2 dias. E também para a inscrição das atividades. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um grupo de teatro com seus amigos e você quer mostrar esse trabalho em algum parque, alguma praça que vai receber o evento, você faz a inscrição lá, viradasustentável.com/Manaus, inscreve sua atividade e aí aguarda o retorno do resultado do edital. E nas mídias, como é que isso acontece? Então, os veículos de comunicação estão bem atentos, a gente... Está aí com o Facebook, o site, aparecemos já em alguns jornais impressos, na TV, agora o programa Meio Ambiente prestigiando também. A gente está bem entusiasmado, Sérgio, a gente está otimista, eu acho que a tendência é crescer, atingir mais pessoas e virar a nossa cidade. Então, a nossa expectativa é que esse ano, a segunda edição da Virada Sustentável, tenha uma evolução dentro daquilo que a gente está esperando, que já está acontecendo, né? Como a Paulinha acabou de explicar. E é isso, Paulinha. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria agradecer aí, o Meio Ambiente está de novo com a gente esse ano e vamos aí fazer a limpeza de igarapés, virar mesmo a cidade da gente, pensar na mobilidade urbana, nos espaços e cada vez cuidar mais da nossa cidade. Então é isso, obrigado pela entrevista e Manaus, se preparem, porque a segunda edição do Virada Sustentável está chegando. A crise brasileira é grave. No Amazonas, empresas fecharam, trabalhadores ficaram sem emprego. Com isso, a arrecadação diminuiu, já a demanda por serviços públicos aumentou. Para não deixar o Estado quebrar, o governo segue cortando gastos e priorizando os serviços essenciais.
Nós vamos vencer esse desafio e voltar a crescer. Mas para isso é preciso equilíbrio, coragem, responsabilidade e união. Todos contra a crise. Esse é o governo das pessoas. Estamos aqui com o secretário municipal de Meio Ambiente e aí eu gostaria de falar com o senhor, de saber do senhor qual seria a sua participação. O que o senhor acha de um evento como esse e como que a sua secretaria vai se colocar na participação desse evento? A SEMAS já é o segundo ano que nós participamos desse evento. Todos esses eventos dessa natureza, nós temos o maior prazer em apoiar. Então, esse espaço aqui, o Parque do Mindu, foi alvo ano passado, eu diria, da principal atividade da virada. E, veja bem, são situações, o Parque do Mindu, ele foi revitalizado, é uma área em que nós temos o maior prazer em ceder para a população, para que conheçam, para que valorizem esse espaço aqui que está encravado aqui no meio da cidade de Manaus. Inclusive a gente fez uma matéria recente, tem algum tempo, mas ela realmente recente, sobre o Parque do Mindu, a transformação que ele sofreu nos últimos anos, nos últimos meses até, e nós estivemos aqui pelo parque, andamos, constatamos sim, aumentou a frequência da população, a população tem vindo mais com a família aqui para o parque, é o momento onde se pratica muito esporte, a gente pôde constatar. Na nossa matéria a gente percebeu o quanto esse parque está sendo administrado de uma forma positiva, que se colocando como um espaço de fato para o usufruto da população. A população vem aqui e encontra um espaço. Mas eu lhe pergunto, a Secretaria tem planos de abrir novos espaços menores que sejam, mas que são adequados, que têm as características de locais que possam ser aproveitados também pela sociedade? É bom deixar claro o seguinte, que em 2013, ao prefeito Arthur Vigílio tomar posse, uma das medidas que foi designada para a área de meio ambiente foi exatamente revitalizar várias áreas que estavam abandonadas. O Parque do Mindu, então a partir de 2013 nós iniciamos as obras, em 2014 ele foi entregue, antes da Copa ele foi entregue à população e, veja bem, fazemos todo um trabalho para manter essa situação e ampliar cada vez mais a visitação a esse espaço, a esse espaço público. Agora, a SEMAS, nós temos um projeto que está em andamento que é a gestão das áreas verdes. Então, esse projeto, o que ele visa? Ele busca exatamente revitalizar as áreas verdes da cidade de Manaus, de loteamentos ou de conjuntos habitacionais. Então, ano passado nós entregamos a área verde revitalizada lá do Campo Dourado. Agora, dia 24, nós pretendemos entregar a área revitalizada do loteamento Águas Claras, são duas áreas, e estaremos lançando no dia 1º de junho, no início da Semana do Meio Ambiente, a revitalização do Conjunto Castelo Branco 2, que fica da área verde do Conjunto Castelo Branco 2, que fica entre o bairro da União. Fora isso, nós temos todo um mapeamento da cidade, então nós estamos com 2 grandes eixos de atuação. Um é o Plano Arboriza Manaus, que nós pretendemos até o final do ano plantar 10 mil mudas em 58 logradouros públicos e 35 bairros. Então, esse é o Arboriza, que inclusive, a população já pode até verificar as mudanças que estão ocorrendo lá na Max Teixeira com relação a toda essa situação. E o outro é exatamente a revitalização dessas áreas verdes. Então, que são espaços que são estruturados, são revitalizados com a participação da comunidade. A comunidade, ela se empodera, ela tem que necessariamente, até para que haja a manutenção desses espaços, a SEMAS faz o acompanhamento e são espaços onde nós criamos, onde nós instalamos pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, usando exatamente, dando uma melhor atividade para que essas áreas elas sejam preservadas. Essas áreas que elas sempre são alvos ou de invasão, das chamadas ocupações irregulares, ou de lixeiras viciadas. Então, ou seja, fora essa situação aqui dos nossos espaços que nós temos aqui, a SEMAS da responsabilidade da SEMAS gestão sobre o Parque do Mindu, sobre o Parque Nascente do Mindu, lá na Cidade de Deus, a RDS do Tupé,
Parque dos Bilhares e a Lagoa do Japim, que também será a primeira etapa da Lagoa do Japim, será entregue no dia 2 de junho. Nós estamos entregando a primeira parte da lagoa que está revitalizada. A lagoa que passará por todo um trabalho voltado exatamente para nós que, diante com uma compensação ambiental com a Manaus Ambiental, nós vamos fazer uma revitalização e instalação de uma ETE para ver se a gente soluciona de vez o problema lá da lâmina d'água que existe lá. Ou seja, são várias ações que a gente tem, que nós estamos desenvolvendo e cada vez mais trazendo a população para valorizar esses espaços verdes. O senhor falou agora há pouco em lixeiras viciadas, esses cantos que a população escolhe para ficar depositando lá o seu lixo, e aí mais tarde vem as empresas de limpeza para recolher aquele lixo que a população decidiu que ali seria um local adequado. Na nossa participação enquanto Programa Socioambiental Meio Ambiente, nós vamos fazer exatamente isso, nós vamos selecionar, que já está selecionado, quem selecionou foi a comunidade, foram moradores da área de influência da Bacia do Igarapé do Gigante, selecionou espaços que são utilizados pela população de forma que acabam agredindo o meio ambiente. Não só para quem mora lá, mas também para quem está passando, né? Principalmente para quem mora lá. E essa nossa atividade, nossa participação na Virada Sustentável vai ser justamente isso que vocês estão fazendo na Prefeitura e que a gente está fazendo. E eu entendo que o senhor falou sobre o envolvimento da população, realmente é muito importante. Porque se não houver esse envolvimento, a população não vai manter aquilo por muito tempo limpo. Existiria alguma possibilidade de a gente do Programa Socioambiental Meio Ambiente fazer alguma parceria e buscar com vocês, Secretaria, apoio para que a gente possa multiplicar essa nossa ação? Veja bem, todas as ações que são voltadas exatamente para que a gente mude o quadro existente com relação a essa situação, que sensibilize a população, porque nós costumamos fazer. Eu não gosto de usar a expressão consciência, né? Eu procuro sempre usar a expressão de sensibilização. Então, porque todo mundo tem sua consciência. Então nós fazemos um trabalho de sensibilização. Então tudo que é voltado para a questão de sensibilização ambiental, nós estamos abertos aí para conversar. Então pronto, a Secretaria se põe como um parceiro, como sempre o fez, e a gente com certeza vai buscar alguma forma de parceria, vamos pensar, e depois eu vou tentar procurar vocês para a gente ver o que a gente podia fazer juntos. Tá, uma das coisas que eu também gostaria de deixar enfatizar que todas essas nossas ações que nós desenvolvemos, é bom que fique claro que a gente não utiliza o recurso do Tesouro Municipal. Nós trabalhamos muito com compensações ambientais e com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Tá? Isso é importante. Isso é exatamente em função disso é que nós conseguimos alavancar vários trabalhos com relação a isso. Tá? Claro, e eu agradeço isso. E aí terminamos essa nossa matéria muito interessante. Eu agradeço o senhor pelas suas palavras. Tá, obrigado. A crise brasileira é grave. No Amazonas, empresas fecharam, trabalhadores ficaram sem emprego. Com isso, a arrecadação diminuiu, já a demanda por serviços públicos aumentou. Para não deixar o Estado quebrar, o governo segue cortando gastos e priorizando os serviços essenciais. Nós vamos vencer esse desafio e voltar a crescer. Mas para isso, é preciso equilíbrio, coragem, responsabilidade e união. Todos contra a crise. Esse é o governo das pessoas. E dando sequência às nossas matérias feitas em outras cidades, em busca de descobrir como essas populações, esses gestores, eles cuidam do meio ambiente, a gente teve em Recife, uma cidade que cultua muito bem a sua parte cultural, a sua parte de arquitetura bastante preservada, uma arquitetura colonial, e os costumes tradicionais da cultura, o frevo, também as expressões populares em praça pública, dentre outros. A outra cidade foi Fortaleza. Existe uma diferença notória entre essas duas capitais, entre a administração dessas duas capitais. Em Recife, os manguezais, eles já têm por si só um odor característico, mas quando se mistura o esgoto, que vem direto de prédios e residências, órgãos públicos, etc., esse odor fica
insuportável. Ao passo que em Fortaleza, como nós percebemos na entrevista apresentada no programa passado, existe um percentual de tratamento de esgoto bem avançado, um percentual bem elevado, fazendo com que, mesmo os esgotos sendo colocados lá nos igarapés e nos riachos, esse esgoto já vai tratado, possibilitando a existência de várias espécies, tanto animais quanto vegetais, ao longo dos riachos dos igarapés. Essa matéria deixa bem claro que a importância da gente preservar o nosso meio ambiente, principalmente tratando os esgotos. Vamos lá, vamos ver a diferença que a gente encontrou nessas duas cidades, perdão. Acompanhe. Bom, pessoal, aqui no Recife o que eu encontrei foi uma barbaridade tal qual a gente encontra na cidade de Manaus. A única diferença é que nessa relação da população com o meio ambiente da cidade do Recife, existe uma arquitetura que ao longo dos anos foi sendo construída, como sempre privilegiando a questão estética da cidade, questão estética urbana, mas esquecendo por completo a questão ambiental. Da mesma forma como acontece em Manaus, aqui no Recife existem vários rios que nós chamamos de igarapés na nossa cidade de Manaus, mas vários rios como esse que está aqui atrás, extremamente poluídos. Aqui você encontra os pets, você encontra carrinho de supermercado, também tem ali algumas madeiras, restos de coisas. O certo é que nós não conseguimos encontrar na área urbana do Recife um único riacho, um único igarapé, um único rio que pudesse ser usado pelos seres humanos, pela população. Suas margens oferecem estruturas para a prática do ciclismo, a prática da corrida, do Cooper. É muito comum a gente encontrar, como esse que está passando aqui agora, ciclistas pela cidade praticando, porque a cidade proporciona essa possibilidade, existe muitos espaços para o ciclismo, para a prática de esporte, academias ao ar livre, tem muito, mas o odor é incrível, E Recife ainda tem uma característica que é peculiar da cidade, ela é litorânea, então quando a maré sobe, ela entra na cidade por esses veios de água, por esses cursos de água, e aí mistura a água do mar com a água dos rios, mais as águas usadas por esses condomínios, esses edifícios belíssimos, super lindos que existem aqui no Recife, e aí tudo é despejado aqui nas águas. O resultado disso é um odor horrível, a água é extremamente poluída e a gente não encontra sinais de vida, né, nessas águas aqui. O que a gente vê muito é poluição. O que a gente sente muito é um odor incrível, muito forte, que eu acho que é a mistura da água do mar, questão dos banhos, mas também tem muitos esgotos sendo jogados nesses leitos de rios, desses igarapés aqui do Recife. Infelizmente, a nossa constatação é que Recife, apesar de ser uma cidade bastante arborizada, tem um parque, uma área de mangue muito grande no meio da cidade, o que com certeza preserva muito da fauna e da flora regional, local, mas onde há o espaço direto do convívio com os seres humanos, não há a preservação ambiental. Não houve o cuidado com o tratamento dos dejetos humanos. Ficamos por aqui nessa nossa matéria aqui do Recife e vamos ver a próxima cidade, que é Fortaleza. A gente vai dar uma checada como é que está a cidade de Fortaleza, que não deve ser muito diferente, o Brasil inteiro é desse jeito. Mas nós podemos fazer diferente aí em Manaus, vamos fazer diferente e vamos dar exemplo para o Brasil. Nós que moramos na maior floresta tropical do mundo,
A gente não tem o direito, nós temos o dever de preservar, nós não temos o direito de estar poluindo como nós estamos poluindo. Vamos ser diferentes. Estamos embarcando agora aqui no aeroporto de Recife, aeroporto de Guararapes, Roberto Freire. E agora vamos embarcar rumo a Fortaleza, uma outra cidade que a gente precisa relatar, conhecer e relatar como é a relação da população com a cidade que ocupa. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui em Fortaleza e esse é o primeiro local onde tem um igarapé que a gente está visitando. Por incrível que pareça, não tem mau cheiro. Existe uma poluição de resíduo sólido, é uma poluição que não é tanta quanto nos outros locais que nós visitamos lá em Recife, mas o que está me chamando a atenção é que a água é cristalina, é uma água limpa. Eu detectei aqui saída de esgoto, tem sim saída de esgoto jogando aqui para dentro, mas a água também que está saindo é uma água limpa, o que leva a crer que é uma água que vem para cá já tratada de alguma forma, porque não tem mau cheiro. Não é possível, por conta talvez da profundidade, a gente detectar peixes, bem as piabinhas, as menores, mas é uma água corrente, é uma água que é cristalina, tem uma boa visibilidade e que não tem totalmente ausência de odor. É o nosso primeiro local de visita no centro de Fortaleza. Nós temos aqui a Catedral de Fortaleza e nós estamos no estacionamento do Mercado Central da cidade, do Mercado Central de Fortaleza. Realmente estou surpreso. É um igarapé no centro da cidade, na parte antiga da cidade, porque está atrás da catedral e atrás do Mercado Central, repito, mas que surpreendentemente a água tem uma aparência visual de limpa, de ser uma água limpa. A crise brasileira é grave. No Amazonas, empresas fecharam, trabalhadores ficaram sem emprego. Com isso, a arrecadação diminuiu, já a demanda por serviços públicos aumentou. Para não deixar o Estado quebrar, o governo segue cortando gastos e priorizando os serviços essenciais. Nós vamos vencer esse desafio e voltar a crescer. Mas para isso, é preciso equilíbrio, coragem, responsabilidade e união. Todos contra a crise. Esse é o governo das pessoas. E estamos finalizando mais um programa Meio Ambiente. Espero que vocês tenham gostado das nossas matérias em outras cidades e eu chamo a atenção de vocês para a Virada Sustentável. Esse evento que dia 9 e 10 de julho vai transformar mais uma vez a cidade de Manaus. Você pode participar, busque na internet informações, Virada Sustentável Manaus, para você entender o que é e até participar mesmo. Ainda há tempo de você apresentar uma proposta de estar presente nesse evento, que é o segundo ano, é a segunda edição, mas desde o ano passado vem dando oportunidade de quem tem vontade de transformar a cidade de Manaus de alguma forma. Depende só de você querer fazer essa mudança.
E também chama a atenção, dando continuidade às nossas matérias sobre outras cidades, como eles tratam o seu meio ambiente, seus resíduos, chama a atenção dos paraenses, nossos vizinhos, pois nossa correspondente esteve em Santarém e de lá nos enviou várias informações, várias notícias como é que eles fazem, qual é a iniciativa que foi encontrada por lá, uma coisa muito gostosa, muito interessante para vocês paraenses acompanharem junto com a gente aqui no estado do Amazonas. Espero vocês no próximo domingo.